Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BeTalk2C. Eu sou o Bravo. Eu sou o Charlie. E hoje vamos ao nosso episódio hashtag número 13 para falar, Charlie, sobre o Welfare State, ou em português claro, o estado de bem-estar social. Então vamos começar, definindo um pouquinho para o pessoal o que é o Welfare State. A definição que eu trago aqui para vocês, uma definição da Enciclopédia Britânica, onde diz que o estado de bem-estar social se baseia num estado que protege e promove o bem-estar socioeconômico com base em princípios de igualdade, distribuição de riqueza e ajuda pública às pessoas que não conseguem se manter. Essa é a definição, fecho aspas, aqui da Enciclopédia Britânica. E assim, quando a gente olha uma definição dessa, Charlie, é uma definição muito bonita, uma narrativa muito bonita colocada pelo Estado, que foi comprada pela sociedade, que acabou hoje sendo defendida por muitos, e foi o que possibilitou tudo isso acontecer da maneira que acontece hoje, esse apoio e a essa narrativa que foi colocada há muitos anos atrás, que as pessoas realmente acreditam que isso é possível de se fazer. Então, quando a gente avalia cada item desse separado, princípios de igualdade, distribuição de riqueza e ajuda pública às pessoas que não conseguem se manter, a única palavra que me vem na cabeça é socialismo. Tá correto isso? Tá corretíssimo, né? No papel, tudo funciona. Se você quiser colocar, como na Constituição brasileira, que todos têm direito à saúde, à educação, às vezes até na Constituição da Venezuela, se eu não me engano, tem direito à felicidade, né? Você pode colocar qualquer coisa no papel, o papel aceita tudo. Agora, a questão que nós vamos discutir aqui, que é esse estado de bem-estar social, é que ele não consegue te garantir essas coisas. Vai tentar exigir um medicamento caro para o Estado? Ele pode te negar. Vai exigir a moradia para o Estado? Ele pode te negar. E os serviços que o Estado te oferece, qual a qualidade deles comparado ao setor privado, por exemplo? Então, é um abismo gigantesco, né? Então, nós vamos passar aqui, primeiro, pela origem desse bem-estar social, né? Nós temos, no século XVIII, já um bem-estar social, não nos moldes de hoje, né? Mas já na Prússia, de Frederico II, que ele foi conhecido como Frederico o Grande. Ele implementou várias políticas que podem ser, sim, consideradas precursoras do bem-estar social. Tá? Embora, obviamente, não tão abrangentes ou sistemáticas, né, quanto as reformas de que a gente vai ver posteriormente de Bismarck na Alemanha, essas iniciativas representaram um avanço significativo para a época, né, do Estado que nem tinha esse nome. Tá? Então, assim, o conceito moderno, ele na verdade começa mais ali no século XIX com Otto von Bismarck na Alemanha. Tá? Então, em 1883, eles criou os primeiros seguros sociais, como saúde, acidentes, aposentadoria, para acalmar os trabalhadores e evitar revoltas, né, da população. Né? Era um sistema bem básico, mas ele meio que plantou a semente. Então, o que a gente tem de interpretação disso daqui? De que os governantes, eles começaram a ver essas questões de você dar coisas para a população como um agrado, né, e para acalmar essas pessoas, para que elas não se revoltassem. Isso a gente pode até retroceder bastante na história, na época do Império Romano, por exemplo, onde se tinha os shows no Coliseu, por exemplo. Né? E já tem-se relatos de que a Roma estava sendo invadida pelos bárbaros e a população estava no Coliseu feliz, né, o famoso pão e circo. Então, não adianta o Estado querer te dar alguma coisa, porque ele tem que tirar de outras pessoas para dar para alguém. Então, por mais que o sistema ele seja algo que a intenção dele é boa, você tem que entender como que aquilo vai funcionar. Porque se não for algo natural, se for algo que você vai ter que tirar de alguém e dar para outra pessoa, foi até algo que a gente discutiu em podcasts anteriores, o intermediário, a pessoa que vai tirar de alguém para dar para outra pessoa, vai ficar com uma parte para ele. A gente pode também ter inúmeros exemplos da Idade Média, dos reis da Idade Média, que tinham todo um aparato junto com a religião para justificar, né, a nobreza deles, para justificar o seu reinado, né, e davam migalhas e ajudavam a população de uma forma ou outra, bota essa ajuda aqui entre aspas. Né? Então é um sistema que foi feito com um intuito, não de ajudar a população, mas com o intuito de acalmar a população perante as revoltas. Né? Isso a gente pode ver em várias etapas da história humana. Exato. Deixa eu só fazer um comentário, Charlie, que eu acho que o que o pessoal às vezes esquece é que quando a gente fala de welfare state, independente da época, né, do século que a gente esteja conversando aqui, ela se baseia em coerção, planejamento central, portanto ela acaba sendo, né, por consequência disso, antiético e antieconômico. Então quando você avalia isso, para mim fica muito claro que
a gente está falando de socialismo. Não há diferença alguma entre o welfare state como é vendido hoje do que era o welfare state vendido pela União Soviética, por exemplo, que é mais recente. Então, assim, se você defende o welfare state, você tem todo o direito, né, a sua opinião você é livre para poder acreditar no que você quiser. Mas quando isso se baseia na coerção, o que é coerção? Eu sou obrigado a pagar por isso, né? É o tal do contrato social que o pessoal fala tanto, que eu não assinei nada, acho que você também não, né, Charlie? Mas quando a gente nasce, tecnicamente, eu acho que o teste do pezinho é você botar uma gota de sangue no contrato. Deve ser isso. Então, se se baseia na coerção, se baseia num planejamento central, ou seja, todas as decisões, que tipo de ajuda vai ser, o que vai ser, o quanto vai ser, é feito pelo próprio Estado que controla, logo, né, a consequência óbvia é que vai ser antiético, vai ser antieconômico, ou seja, isso não tem como dar certo economicamente, não tem como o Estado falar que vai te dar remédio, vai te dar comida, vai te dar bolsa, vai te dar não sei o que, se isso vai com certeza desbalancear a economia em outro local, porque não tem como você tirar de um lugar sem dar para uma pessoa sem tirar de alguém. Então, se você está fazendo um desbalance, você pode conseguir tentar manter isso durante um tempo, mas em algum momento isso vai acabar perdendo a paridade, e aí começam as crises que a gente também vai conversar aqui nesse episódio. Exatamente. Então, assim, alguns exemplos das políticas de Bismarck, por exemplo, na Alemanha, foi o seguro-saúde, né? Então foi o primeiro programa de seguro-saúde nacional no mundo, né? Os empregadores eram obrigados a contribuir com 1/3 do prêmio do seguro, enquanto os trabalhadores pagavam 2/3 restantes. Então, o programa ele cobria consultas médicas e medicamentos, tá, para os trabalhadores. Teve também seguro de acidente, em 1884. Tá? Este programa ele protegia os trabalhadores contra acidentes de trabalho. Era totalmente financiado pelos empregadores. Né? Então, o Bismarck fazia com que os empregadores, né, tivesse que pagar esses benefícios, né? Então eram até benefícios mais generosos que o seguro-saúde, né, incluindo pagamentos por invalidez permanente, e também seguro de velhice e invalidez em 1889. Esse foi um dos primeiros sistemas de pensão do mundo. Né? Os trabalhadores empregados eles contribuíam igualmente, o governo adicionava ali mais um pouquinho, então os benefícios começavam aos 70 anos de idade. Né? A gente sabe que nessa época raramente alguém chegava aos 70 anos. Genial, né? Vamos botar um parênteses aqui, genial a ideia dele. Qual que era a expectativa de vida da época? 45, 50 anos. Aí ele cria algo para 70, ou seja, nunca vai ser utilizado, né? Muito mais coisa para marketing do que qualquer outra coisa. Né? Isso daqui foi o precursor, né? Tipo, é o que nós temos aqui de histórico, do mais moderno, digamos assim, do precursor do estado de bem-estar social moderno. E logo depois vem um acontecimento que aparentemente não tem a ver com bem-estar social, mas que teve por causa de políticas econômicas que tiveram que ser feitas nos Estados Unidos pelo New Deal. Exato. Eu só queria fazer um comentário que é muito interessante, que tudo isso que você colocou do Bismarck, principalmente a parte final ali da aposentadoria, isso tudo foi criado, o conceito da época ali, o que estava acontecendo naquela época, não era a Alemanha ainda, né, mas ia se tornar a Alemanha, era tudo isso para evitar, o Bismarck fez toda essa, entre aspas, compra da população, dos votos, para acalmar a galera, para poder manter todo mundo junto com ele, e o foco principal era acalmar os trabalhadores para evitar revoltas socialistas. Olha que loucura, né? Estamos falando de algo que é completamente socialista, todas essas atividades que ele criou e construiu, que era justamente para evitar, ou seja, ele estava meio que competindo com os socialistas da época que começaram a formar grupos e estavam querendo começar a fazer as revoltas, né? Então, o socialismo, como a gente conhece, ele estoura em 1918 ou 19, se eu não me engano, na Rússia, mas ele já vinha sendo bem disseminado há bastante tempo, né? Inclusive, final do século XIX. Exato. Nessa época a gente já tinha aí, Karl Marx estava mais ou menos nessa época com as ideias, né? Então, pra vocês entenderem, olha que loucura, usando a arma socialista contra o próprio socialista, né? Mas eles se vendiam naquela época como capitalistas. Mas é assim que funciona a política, desde que ela é política. Então, assim, para dar seguimento, a gente tem a expansão, né, do século XX, né, que começa basicamente após a Primeira Guerra Mundial, onde ganhou muito mais força, principalmente na Inglaterra, né? O relatório de Beveridge, de 1942, deu o pontapé para o welfare state britânico, como a gente conhece hoje com o NHS, por exemplo, o NHS, que é o sistema de saúde, é o SUS, né, da Inglaterra, em 1948, e nos Estados Unidos, o New Deal de Roosevelt, nos anos 30, e o Social Security Act, que foram passos iniciais também desse welfare state. Então a gente percebe claramente que a
após uma guerra, né, as duas grandes guerras que a gente teve, tanto a primeira quanto a segunda, o welfare state ele explodiu. Assim, sempre a gente comentou aqui alguns pontos que no passado, desde o Império Romano, existia esse tipo de ação do governo, do império, do poder que estava sob comando para poder acalmar e controlar as pessoas, mas depois da guerra isso ficou muito mais forte, principalmente pela questão que a gente comentou nos últimos episódios, na minissérie que a gente fez sobre a quebra do padrão ouro, onde esse dinheiro livre e fácil começou a ser impresso numa velocidade absurda, e isso obviamente facilitou muito manter todo esse sistema de pé como a gente conhece hoje, né? Então vejam que interessante, né, Charlie? O Estado ele cria o caos com a guerra, e depois, quando passa o caos, ele vem como um pai protetor que depois que te deu uma surra, ele te entrega algumas migalhas e alguns benefícios para dizer que ele te ama. Então é exatamente isso, só que o pessoal esquece que quem causou o problema, as grandes guerras, todos os problemas, as revoltas, as crises econômicas que a gente teve também, que a gente conversou já aqui de 29, que começou na década de 20, tudo isso construído e criado pelo Estado, para depois ele te dar um afago e todo mundo achar que isso realmente é positivo, né, Charlie? Exatamente. Então, assim, não tem como nós termos guerras na magnitude que nós tivemos e na magnitude que nós temos sem Estados-nação do tamanho que eles são. Guerras entre vizinhos, briga de vizinhos, sempre vai existir. O ser humano ele é violento por natureza, né? Mas nesse patamar de guerras que envolvem o mundo inteiro, bombas que dizimam populações, matam milhares de pessoas, só com Estados-nação. Você não tem como ter algo nesse patamar sem uma entidade central parasitando um território, por exemplo, do tamanho dos Estados Unidos, do tamanho da Rússia, do tamanho da Europa, né? Que isso daí sempre vai acontecer. Porque no final das contas são humanos violentos que estão na presidência desses países. E na história da humanidade é vasto de exemplo das merdas que foram acontecendo, né? Vou colocar aqui alguns exemplos de, por exemplo, o que aconteceu na década de 40, de 30 e 40 com o New Deal, por exemplo. A gente teve o National Labor Relations Act, né, que foi um ato que garantiu aos trabalhadores o direito de formar sindicatos e negociar coletivamente. A gente teve o Fair Labor Standards Act, em 38, que estabeleceu o salário mínimo federal. Tá? Então, ali em 38, a gente teve o estabelecimento do salário mínimo federal. A gente teve também o Work Progress Administration, né? Que em 35, que esse programa de obras públicas empregou milhões de desempregados para construir estrada, escola, hospital, aquela velha máxima de que o Estado tem que ser o motor da economia, né? Bem keynesiano. E a gente sabe que isso aqui deu errado. A gente sabe que isso daqui foi um dos grandes motivos dos Estados Unidos ter ficado na crise durante mais de uma década. Que não foi porque o New Deal não salvou nada. Ele só piorou, ele aprofundou a crise de 29. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas políticas estatais de incentivação de qualquer setor da economia. Pega aqui no Brasil, por exemplo, o famoso PAC, né, o Programa de Aceleração da Corrupção. Do crescimento. Do crescimento. A gente viu que para o Estado ele fazer alguma coisa, ele tem que roubar de alguém. Isso aí é a definição, né? Não tem como fugir disso. Então ele vai pegar esse dinheiro da população, vai centralizar tudo nele e vai falar para os amiguinhos do Estado: olha, amiguinhos, agora a gente vai fazer estrada lá na PQP, que não tem nenhuma iniciativa querendo que seja feito lá, mas vai ser uma obra lá e vai ser superfaturada, e tem toda aquela festa que a gente conhece, né? E não é só aqui, nos Estados Unidos também, na Europa, pode colocar em qualquer lugar. Então não adianta, o Estado ele é uma máquina de ineficiência e concentração de renda. Acho que exemplo disso são as construções, né? Por exemplo, China, que a gente tem visto recentemente derrubando prédios completamente vazios, derrubando hoje, porque obviamente não tem a demanda, né? Criaram uma oferta que não existia, uma demanda para poder contrabalancear, então fizeram as políticas como se fosse o PAC chinês, era isso, né? Aceleração na relação imobiliária, crescimento, construção, mas não tinha demanda. Então chega num ponto que isso colapsa e você vê a cena triste de prédios e mais prédios, condomínios e condomínios sendo derrubados porque simplesmente não tem mais função nenhuma. Então aí que acontece? Aí vamos desequilibrar o que já foi desequilibrado. Criaram uma oferta gigante para uma demanda inexistente, aí viram que desbalancearam a oferta e demanda e falaram: então agora vamos destruir a oferta que a gente construiu para equilibrar com a demanda
atual e os preços voltarem a subir, né, a parte imobiliária, estarem mais equilibrados com a economia atual. Então, assim, isso é um completo absurdo, porque aí você vê que a oferta e demanda, as leis que funcionam perfeitamente, elas são completamente manipuladas quando você tem um Estado completamente poderoso dessa maneira, né? E aí você acaba tendo essas distorções e as crises que são generadas por conta de todo esse controle e essa mão forte do Estado em querer criar coisas que ninguém quer, né? Se não tem uma estrada ligando A ao ponto B, não tem um incentivo privado fazendo isso, é justamente porque realmente não tem nada lá. Então por que você vai construir? Porque você está gastando dinheiro que não é seu, né? Aí entra até naquela questão do gastar o dinheiro, as 4 formas de gastar o dinheiro, que são muito interessantes também, a gente pode explicar isso depois. Exato. Isso pode ser até um episódio. Verdade. Então, assim, nós tivemos a expansão do século XX, a gente teve o pós-45, né, e o seu auge que foi após justamente a Segunda Guerra. Né, o New Deal estava em funcionamento, né, então após a Segunda Guerra nós tivemos uma Europa destruída, né, então o mundo queria o quê? Reconstrução, só que mais segurança. Né, então a gente tem alguns exemplos como a Suécia, a França, o Reino Unido, por exemplo, eles apostaram em sistemas amplos, de dar mais saúde, mais educação, mais pensão, mais seguro-desemprego. Então era uma promessa do berço ao túmulo. Entendeu? Desde que você nasce até a sua morte, o papai Estado vai estar lá te segurando. Né? E eu não posso ser mais contra isso, porque todo mundo que ou já é pai, ou entende como é que é essa relação, sabe que se você não cortar o cordão umbilical do seu filho, ele nunca vai crescer de verdade. Então, a partir do momento que você tem a responsabilidade financeira, você toma o controle, você tem que ser deixado livre no mundo para ter os seus acertos e os seus erros. Se sempre você está na cabeça, não, se der tudo errado, o Estado vai me salvar, o Estado vai garantir a minha saúde, o Estado vai garantir a minha educação, você não tem incentivos o suficiente de se autodesenvolver. Então eu realmente acredito que nós aqui, no caso, a gente realmente acredita de que o Estado, além de criar todas as distorções econômicas, ele causa distorções psicológicas. Não, Bravo? Com certeza. Ele cria um vínculo emocional, né, muito forte, uma dependência emocional muito forte. E a gente vê isso, acho que provavelmente nossos ouvintes aqui, alguém conhece alguma família, da sua própria família ou de amigos, que tem filhos, por exemplo, com 35, 40 anos morando ainda com o pai e com a mãe. Né? E você sabe, claramente, para quem já saiu de casa, quem já vive a sua vida de independência, a diferença que vai ter entre esses dois homens ou essas duas mulheres. Né? De virar um adulto, de se tornar independente de fato e andar com as próprias pernas. Eu acho que um ponto que mostra isso claramente, Charlie, por exemplo, você citou a Suécia, né, que estava nesse pós-45, que veio, na verdade os países nórdicos todos, né, vieram muito fortes, até hoje são conhecidos pelo esse welfare state muito grande. Se vocês pegarem hoje na internet e procurarem o gráfico do GDP, que é o PIB, né, só que em inglês fica mais fácil vocês encontrarem, e olharem como que está o histórico, né, do GDP, por exemplo, da Suécia, do PIB da Suécia, desde os anos 1800 até atualmente, vocês vão ver que o PIB sueco, por exemplo, ele crescia praticamente de forma linear, a década após década, até exatamente 1960, quando ele começa a estabilizar e cair. Então, assim, o que eu gostaria aqui da gente discutir, que eu também, conforme o Charlie falou, sou completamente contra esse tipo de ação. Isso mostra a completa falência do Estado nas próximas décadas, né? Porque se uma nação, um Estado-nação, consegue vir crescendo, se desenvolvendo, se enriquecendo, sendo puramente capitalista. Se vocês olharem a história da Suécia e dos países nórdicos, vocês vão ver que eles eram um país livre, completamente economia livre, como a gente gosta e a gente conversa aqui. Eles cresciam em taxas absurdas. Em 1960, o que se institui oficialmente nos países nórdicos, principalmente na Suécia? O welfare state como nunca ninguém tinha visto. E dali até hoje, você vê um PIB cada vez mais se mantendo, andando de lado e agora começando a cair, isso aí só tem um resultado, ou seja, estão começando a queimar todas as reservas que foram construídas há séculos atrás. Né? E aí entra aquilo que eu e o Charlie a gente conversa muito. Por que as pessoas hoje olham para a Suécia, olham para os países nórdicos e falam, não, mas claro que funciona, tá ali, ó, tem 50, 60, 80 anos que vem funcionando bem. Só que o nosso lifespan, ou seja, o tempo de vida nosso, ele é muito curto para você ver o efeito do antes e do depois. Então é óbvio que em 50, 60 anos, entre aspas, está funcionando, porque está queimando todo o combustível que foi construído 200, 300 anos atrás, que a gente não estava aqui. E obviamente uma hora isso vai colapsar, como vocês podem ver no GDP, no gráfico, é claro isso, não só para a Suécia, mas a Suécia é um caso muito clássico disso, que provavelmente em algum momento vai colapsar, ou seja, o dinheiro vai acabar, não se produz mais com eficiência como se fazia antes, porque se gasta muito dinheiro mantendo pessoas, às vezes ineficientes, pessoas que não querem mais trabalhar. Né? Então isso é um ponto para a gente poder avaliar com muita calma e de forma geracional. Se você olhar só pensando no seu tempo de vida aqui, de uma forma egoísta, tudo bem, vai funcionar. Mas se você pensar 2, 3 gerações para frente, a coisa muda completamente de figura.
Realmente é muito complicado isso e a gente consegue fazer uma conexão com 71, né? Justamente com nossos 2 episódios para trás, o fim do padrão ouro, ele alimentou isso de uma forma assim estratosférica, porque sem o freio do padrão ouro que limitava o gasto do governo, eles começaram a emitir mais dívida, gastar mais e financiar esses programas com base em impressão de dinheiro. Então o dinheiro fiduciário ele virou literalmente o combustível do bem-estar social, porque não importa o quanto que você gasta, o negócio é gastar. E aí ainda tem a questão de que o GDP, né, o PIB do Estado, ele é calculado de uma forma muito bizarra, porque quanto mais o Estado gasta, isso entra como algo positivo para o PIB, quer dizer que o país está crescendo. Então vejam o incentivo torto que o Estado tem para imprimir dinheiro, emitir dívida e gastar. Uma distorção impressionante. Uma distorção impressionante, ele não pode falir, ele mesmo financia a própria dívida dele, né, exatamente como nós discutimos nos episódios passados. Então assim, por que isso é importante? Porque começou como uma rede de proteção, né, como a gente falou, a intenção é linda, é ótima, né, mas virou uma gigante que mudou a economia e a sociedade. Então assim, você não conseguiu, o parasita ele ficou grande demais, ele está sugando muito sangue, né, a população não consegue mais dar o sangue necessário para o Estado ficar dessa forma. O parasita ficou maior do que o hospedeiro, né? Basicamente Exatamente. é isso. Tem uma frase que eu gosto muito, talvez o pessoal que está escutando possa conhecer, o Thomas Sowell, né? Ele tem duas frases que são muito principais. Ele era um cara que batia muito na questão do welfare state, né? Que ele diz assim, abre aspas, o estado de bem-estar social é o truque mais manjado do mundo, você tira dinheiro das pessoas na surdina e devolve uma pequena fração a elas com estardalhaço, né? Fecho aspas aqui para ele. A segunda, que é fantástica, é um sistema, né? Ele está falando do bem-estar social, o welfare state é um sistema que é julgado por suas intenções, mas não por seus resultados. Ele protege as pessoas das consequências de suas más decisões, propagando e perpetuando a irresponsabilidade. Então, o que o Charlie falou é exatamente isso aí, tá? Que é um fato, não é um achismo, que você tem todo o dinheiro na mão do Estado, onde ele tem boa intenção, entre muitas aspas aqui, né, de ajudar todos, de manter todo mundo super bem, só que ele é completamente isento de responsabilidade, ou seja, ele pode fazer a cagada que for, ele pode torrar o dinheiro da maneira que for, ele pode pagar coisas 3, 4, 10 vezes mais caras do que elas custariam numa iniciativa privada, e ninguém tem responsabilidade, ou seja, não se paga o preço pelas más decisões. Quem paga o preço, na verdade, somos nós, porque, entre aspas, a gente terceirizou uma responsabilidade para o Estado, que ele faz muito mal e porcamente. De novo, entra na questão das 4 formas de gastar dinheiro, que a gente vai fazer um episódio depois sobre isso, que volta isso pra gente agora com a conta, ou seja, é aquele adolescente, né, ou jovem de 18 anos que pega o carro do pai revoltado, bate o carro e depois entrega a conta, falou, sai com o seu carro e tá aqui, eu bati e tá aqui agora pra você poder pagar. Então assim, é um completo absurdo, né? Não tem como pensar nisso e achar que isso em longo prazo é sustentável. Essa é uma visão muito clara, né? Não, realmente, se você tiver alguma visão de médio e longo prazo, não tem como isso dar certo. Indo até um pouco antes na história, Frederic Bastiat, um dos principais filósofos aí, precursores de pensamento anti-estatista, né, no século XVIII, posso estar errado, mas ele tem um dos melhores livros que eu já li, que é A Lei, né, e nele ele tem uma frase muito curta e muito célebre, né, que o Estado é a ilusão onde todos querem viver à custa de todos. Então isso não funciona. É como se fosse uma pirâmide infinita. Né? Tipo, não tem como funcionar. É um livro fantástico, um livro curto, né? Um livro pequeno. Muito pequeno, recomendo assim, a leitura para ontem, para todo mundo aí, que não é uma leitura difícil, mas é uma leitura um pouco mais teórica. Né? E crítica também, né? Que ele bate muito forte durante o livro. É engraçado, você vê até um toque pessoal mesmo dele, ele, tipo, revoltado. Sim, ele é completamente revoltado com os políticos da época, com se não me engano, ainda era Império, né? A França. Era um misto de partido no parlamento, tinha o rei, enfim. Mas era voltando uma bagunça napoleônica. Era uma bagunça napoleônica, exatamente. Então nós temos aqui, agora vamos entrar nos impactos da economia, né? Vamos passar por um resumo, tá? do que o bem-estar social lhe trouxe. Né? A gente pode falar de benefícios, entre aspas, porque vai muito mais na questão da segurança que você tem de que alguém está tomando conta de você, do que qualquer outra coisa, porque no final das contas, como mencionamos, o Estado não toma conta de ninguém. Tá? Nós tivemos, na verdade, um crescimento enorme de gastos públicos, por exemplo, né? Nos anos 60, os gastos com bem-estar social eram na casa de 10% a 15% do PIB nos países ricos, e hoje, em 2025, chega a 30% a 40%, por exemplo, como na França e na Suécia. Um parênteses aqui bem rápido, para o pessoal que quiser conferir essa informação, vocês podem procurar, vocês vão ver que a França hoje é a líder, tá? É o país que mais gasta em percentual do PIB com o welfare state.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem programas como o Medicare, o Medicaid, Social Security, que consomem trilhões de dólares anualmente. Nós temos a dívida pública que explodiu, justamente como nós mencionamos, o fim do padrão ouro trouxe a irresponsabilidade fiscal do Estado em patamares nunca visto antes. Então, desde 71, a gente tem o financiamento, a monetização da sua própria dívida. Então, os gráficos que nós mencionamos no episódio passado mostram claramente isso, uma explosão da dívida americana pós-71, e muito por causa do welfare state, de políticas sociais, de paternalismo para a população. E hoje a gente tem, em 2025, a questão da dívida PIB dos Estados Unidos na casa dos 130%, por exemplo. Inflação e impostos. Então, para pagar a conta, o que o Estado ele faz? Ele não só imprime dinheiro, mas ele também taxa você. Então, os impostos subiram absurdamente. Na Europa, por exemplo, as alíquotas chegam até 50% para os mais ricos. E a inflação, que é a mesma coisa que imprimir dinheiro, aumento da base monetária, o welfare state justamente foi um dos motores de tudo isso acontecer. A gente tem o desincentivo ao trabalho, a gente pode argumentar aqui que devido à questão de ter benefícios demais, e hoje a gente vê isso aqui no Brasil, como seguro-desemprego, Bolsa Família, enfim, você desmotiva as pessoas para trabalharem, porque por que elas vão trabalhar se elas podem receber dinheiro e ter ali uma vida com base em subsistência? Óbvio, luxo, esquece, mas você vai conseguir ter talvez uma casa em algum lugar muito pobre e comida na geladeira, dependendo do local onde você mora? Talvez. Então, na Dinamarca, por exemplo, alguns recebem até 80% do salário por 2 anos sem trabalhar. Então, qual é o incentivo que as pessoas vão ter para realmente buscar evoluir, buscar melhorar no mercado de trabalho, buscarem ser mais produtivas, saírem da zona de conforto, Esse é um ponto que a gente poderia ficar aqui um episódio inteiro discutindo, que é surreal a gente pensar, esse exemplo da Dinamarca, 80% do salário por até 2 anos sem trabalhar. Que tipo de incentivo você está querendo dar aqui, Assim, eu queria realmente entender, conversar com alguém que entendesse bastante de Dinamarca, falar por que 80% do salário e por que 2 anos? Qual que é a ideia aqui? Se é uma pessoa normal, que está com a saúde em dia, que está com todas as suas faculdades mentais funcionando, não existe um porquê de você manter 80% do salário de uma pessoa por 2 anos. E aí isso aí, obviamente, vai impactar em que outro local, Charlie? Provavelmente as empresas vão ter que aumentar os valores a serem pagos para que essa pessoa que ganha 80% do salário possa se sentir motivada a querer voltar ao mercado de trabalho, que é o que aconteceu, por exemplo, depois da pandemia, quando os cheques americanos estavam chegando, quando você fazia o cálculo por hora, se recebia do governo um valor por hora nos Estados Unidos maior do que, por exemplo, o McDonald's pagava na época. Aí, obviamente, o que aconteceu? Ninguém mais queria trabalhar no McDonald's. O McDonald's teve que, se não me engano, dobrar ou triplicar o valor da hora paga para que as pessoas pudessem falar, agora vale a pena eu sair de casa para ir trabalhar. Então, olha o tamanho da distorção ocasionada por uma decisão estatal. Isso a gente vê aqui, não precisa ir longe. Se você olhar o gráfico que a gente tem, na verdade, existe uma tabela nos sites que fazem avaliação de impostos, imposto pago, imposto recebido por estado, você vê isso claramente. A maioria dos estados do Nordeste produzem pouco e recebem incentivos do governo federal, que é proveniente de todos os outros estados que estão no verde, para manter aquilo ali. E assim, a gente vai manter isso por mais quanto tempo? São Paulo vai ficar bancando boa parte dessa festa por mais quanto tempo, recebendo de volta 10, 15% do que consegue gerar, porque o resto está todo indo para estados que não são produtivos. Isso acho que em algum momento a gente, como sociedade, vai ter que parar e avaliar isso, porque isso não é factível no longo prazo. Eu costumo brincar bastante nas conversas entre amigos sobre o Nordeste. O Nordeste é um lugar fantástico, é lindo. Você acha que o Nordeste estivesse na mão dos Estados Unidos, você não teria uma Disneyland do verão, Você entrar num tobogã no Rio Grande do Norte e sair em Alagoas, sabe? Essas são as coisas completamente loucas, mas iam fazer aquilo ali virar o paraíso da parte de praia e de sol, e sabe? Esse momento de férias. Então, por que não transformar no que tem potencial? Por que ficar vivendo de esmola do governo federal? Por que não incentivar da forma correta? Esse é o exercício que precisa ser feito. São mais pessoas vivendo como bolsistas, pensionistas do governo, do que pessoas com carteira assinada, por exemplo. Exato. Como que a conta fecha? Como que uma pequena parcela da população, no caso no Brasil, a gente está falando aqui mais do Brasil, mas isso também vai para muitos países do mundo, como que uma pequena parcela da população que é produtiva vai bancar a outra parte? Não tem como. Uma hora isso ou vai colapsar, ou cada vez mais a inflação vai ter que ser maior, os impostos vão ter que ser maior, o peso em cima dessas pessoas produtivas vai ser cada vez maior. E vai ficar cada vez mais difícil você produzir, prosperar, empreender, e aí é o ciclo sem fim da intervenção estatal. Porque o pessoal acha, falou, beleza, que tipo de intervenção que eu fiz que deu errado? Não, ninguém pensa assim. Então, fala, que tipo de intervenção agora eu tenho que fazer para melhorar
a piora da intervenção anterior, para despiorar a intervenção anterior. Né? É realmente muito louco. Então vamos passar aqui agora para a seção 3, né, do nosso episódio, para consequências sociais. Né? Deixa eu só fazer desculpa, Charlie, te cortar, só um paradoxo aqui para o pessoal pensar. O welfare state, ele reduz a pobreza imediata, mas ele trava a prosperidade de longo prazo. Então, esse é um paradoxo para você parar e pensar. Vou até repetir para as pessoas pensarem aqui. Ó. Ele reduz a pobreza imediata e trava a prosperidade de longo prazo. Então, assim, é uma estagnação. Você vai ficar parado naquilo ali pro resto da vida. Então, tem que ter uma quebra de paradigma aí. Não tem como as duas coisas funcionarem, senão você não vai para lugar nenhum. O famoso stagflation. Stagflation, né? Perfeito. Stagflação. Beleza. Então, assim, na parte social, nós temos o quê? Primeiramente, segurança e dependência. Né? Como nós mencionamos anteriormente, o Estado ele cria uma dependência emocional no seu cidadão. Por quê? Você é uma pessoa que depende de saúde, você depende de segurança, você depende de um sistema de justiça, você depende de um sistema de polícia, você depende de um sistema de pré-escola, escola, universidade. Todos os âmbitos da sua vida são controlados e dados pelo papai Estado. Então, assim, a população ela começa a ficar uma população mais burra, sem senso crítico nenhum. Então, você cria uma dependência enorme. Né? Então, assim, por exemplo, no Reino Unido em 2025, 20% da população depende de algum benefício estatal. Um recorde para eles. Um país que foi um país que teve a moeda do planeta. Né? A libra esterlina foi moeda até antes do dólar ser a moeda mundial. Por exemplo, mudança na família. Né? Antes, as famílias que cuidavam dos idosos e doentes, a família ela tem um papel fundamental na sociedade. Mas agora, com pensões do Estado e saúde pública, isso muda. Né? Nos Estados Unidos, a porcentagem de idosos em asilo subiu de 5% em 71% para 15% hoje. Então, você tem menos pressão na família, mas também você acaba que escanteia os idosos e os doentes. Né? Você tira a responsabilidade da família e joga a responsabilidade do Estado. Tá vendo? Mais uma responsabilidade que o Estado pega para você não se preocupar e ficar tranquilo. Você tira a conexão familiar também, né? É um negócio que você começa a olhar para o idoso já de uma outra forma, como essa responsabilidade não é minha mais. É um peso, eu não preciso mais ser responsável por ele. Determinado ponto, quando eu não tiver de saco cheio, eu entrego para o Estado dá a serventia que for. Então isso começa a mudar o que a gente vem falando, né, Charlie, nos últimos episódios. A estrutura da família muda. Por que vocês acham que cada vez mais o incentivo do Estado é para você não ter filhos, para você não cultivar a família? É para isso. Quanto mais individualizado a coisa fica, mais poder você dá para ele. E aí, como a gente chama, o Leviatã, né? O Leviatã ele fica enorme, muito poderoso e, de certo modo, as pessoas passam a ficar confortáveis com isso. Porque quando eu não preciso mais ter responsabilidade como pai, como filho, como o cara que coordena a família, que ajuda os familiares, acabou. Eu jogo pro Estado e o Estado resolve. Se o Estado não resolver, também é um problema que é dele, não é mais meu. Então é um negócio, uma inversão de valores e uma quebra do padrão familiar completa que só fortalece um lado na história, que é o Estado. Todo mundo terceirizando o problema para todo mundo, né? Exatamente. Ninguém quer saber, não, esse problema não é meu. Alguém vai resolver. O negócio do Estado é que ele tem esse ar, essa mística de que ele vai resolver tudo. Porque ele é muito grande. Né? Ele é muito grande e o Estado vai conseguir resolver. Mas o Estado ele não consegue resolver nada, no final das contas. Né? Nós temos também a polarização política. Né? Então, também mencionamos no podcast passado, e que o Estado de bem-estar social ele virou um campo de batalha. Né? Então, de um lado, você tem as pessoas que querem mais benefícios, e do outro, as pessoas que bancam esses benefícios. Então, assim, não tem como esses dois grupos conversarem, porque é o que nós até mencionamos anteriormente. Um desses grupos está sendo sufocado, está sendo parasitado, para que o outro grupo se beneficie. Então, é essa questão que você tem as pessoas que são recebedoras líquidas de imposto, ou seja, a quantidade de imposto que elas pagam não reflete o que ela ganha, e o contrário. Né? As pessoas que pagam tanto imposto e quando elas recebem aquilo de volta, não recebem na mesma quantidade que ela paga. Né? Então, isso daqui é uma clara comparação, um exemplo de que cada vez mais a polarização política ela vai ficar pior. Não tem como ela ficar melhor. Não tem como, vamos todo mundo agora se unir e tudo mais, por causa de um bem maior. Não, porque cada vez isso está ficando pior. Porque o Estado só aumenta de tamanho, as pessoas só querem mais benefícios, como comentamos agora. Né? Você cria segurança, você cria um ar de segurança e dependência cada vez maior dentro do Estado, de políticas sociais, e você não tem como tirar, porque tirar isso você perde o voto. E a maioria desses direitos, quando eles são incluídos, né, ou seja, via CLT, ou sei lá, qualquer outro direito desse, eles nunca mais são retirados. Né? Inclusive, na parte trabalhista é muito claro isso. O direito dado é um direito eterno. Ou seja, até quando você, como empresa,
quer fazer algo diferente para os seus funcionários, você tem que pensar 2 ou 3 vezes, porque o que você for colocar, talvez você não possa tirar nunca mais. E aí, se você estiver passando por um momento economicamente ruim, você poderia muito bem falar, vou tirar então alguns benefícios para poder equilibrar a conta e manter todo mundo trabalhando. Não, agora eu vou ter que demitir, porque eu não posso tirar mais o benefício, né? O benefício agora ele está jogando contra a própria empresa. Então isso é um negócio muito complicado, né? Essa divisão que você, Charlie, está falando vem do livro A Arte da Guerra, né? Dividir para conquistar. Então quanto mais a sociedade estiver dividida, mais fácil para eles controlarem. E é o que está acontecendo e eu concordo plenamente, a tendência é só piorar. Isso vai justamente com o próximo ponto, que é a cultura do direito. Todo mundo acha que tem direito a tudo. Não, eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, eu tenho direito a receber um salário bom. A gente está vendo agora uma epidemia, né, de pessoas que entram no mercado de trabalho e não querem trabalhar. Elas querem ficar ali no computador, mexendo no WhatsApp, mexendo no celular e não querem receber ordem, não querem fazer trabalho manual. Então, assim, a gente vê que isso está ficando cada vez pior, né? Porque justamente como o Bravo falou, esses direitos eles são absorvidos e depois para você retirar eles é praticamente impossível, porque a própria Constituição fala que os direitos adquiridos não podem ser retirados. Então isso cria um distúrbio cada vez maior, né? Ainda mais no Brasil, que tem a CLT, que é um peso gigante nas costas tanto do empregador quanto do empregado, porque isso tira muito do salário que o empregador poderia passar para o empregado, né? E isso tudo cria uma desigualdade paradoxal, né, não, Bravo? Exatamente, é a desigualdade que a gente vem conversando, né, durante esse episódio, né? Embora esse objetivo inicial fosse a igualdade, que é o que o welfare state vem sempre clamando e dizendo que ele está ali para promover essa igualdade, às vezes ele beneficia muito mais a classe média, com educação gratuita, saúde, do que os mais pobres, né? Que nem sempre acessam tudo, isso é muito claro, né? Normalmente o pobre ele vai acessar a rebarba da rebarba, né? Ele não vai ser beneficiado por nada. Faculdade aqui no Brasil, né? Faculdade, exato. Por exemplo, você vai nas faculdades, eu não sei como está hoje, né? Mas na nossa época, alguns anos atrás, já tem mais de década, né? Quando a gente estava na faculdade pública, quem que estava na faculdade pública? Todas as pessoas de classe média. A gente não teve grandes colegas ou grandes pessoas que a gente conheceu dentro da faculdade que vieram de uma classe social mais pobre, porque não conseguem ter educação suficiente para passar nas provas e entrar. Então, no final das contas, é basicamente o Estado pagando uma universidade que na época ainda era considerada muito boa para uma classe média e uma classe alta, né? Eu lembro claramente, né, Charlie, nas faculdades você entrava nos estacionamentos e o estacionamento de carro estava lotado de carros de aluno. Então, assim, como que você tem uma faculdade pública, não é privada, não estamos falando aqui de PUC, onde o estacionamento da faculdade está completamente lotado porque todos os alunos vão de carro. Então, vocês há de convir que não são pobres que estão entrando na universidade. De novo, não sei como está hoje, mas o cenário que a gente pegou por experiência própria era completamente diferente. Então, nos Estados Unidos, para trazer um pouco mais de estatística, os 20% mais pobres ainda têm expectativa de vida 10 anos menor do que os ricos, né? Então, assim, vocês verem que o welfare state na prática, eu não sei se ele entrega realmente o que ele promete, né? Então, socialmente, ele nos deu conforto, mas aí fica a pergunta, né? A que custo para a nossa autonomia e para as nossas relações? Essa é a frase reflexiva, né? Qual é o peso do custo disso tudo para a gente poder ter migalhas e ser cobrado altos impostos, ser taxado em absolutamente tudo que a gente faz para receber tão pouco. Eu gosto muito de musculação. Eu acho que tem uma comparação, uma metáfora muito boa no sentido de anabolizantes e natural. Porque você pode colocar e ter o uso dos venenos, né, e ter a sua rotina de exercícios e dieta, que você vai ter uma produtividade, né, de músculos muito maior do que o natural. Só que a que custo isso? Ao custo de vida. Você vai diminuir a sua longevidade, porque você está colocando ali, inflando o seu organismo com hormônios que não deveriam estar lá na quantidade que você está colocando. Então a gente pode fazer essa metáfora justamente com o inflamento, né, a inflação que o Estado causa, que o estado de bem-estar social causa na população, na sociedade inteira. Que para ele bancar tudo isso, ele precisa de muito dinheiro. A gente tem que lembrar, gente, que nada na natureza se produz sem trabalho. Pega qualquer exemplo de qualquer animal, em qualquer situação que seja. Um passarinho para construir um ninho, ele precisa trabalhar. Um macaco para poder comer uma banana, ele precisa ir lá descascar a banana. Um leão para poder se alimentar, ele precisa caçar. Por que a lei da natureza seria diferente pra gente? Nós viemos da mesma natureza que todos os outros animais. Nós estamos sujeitos a todas as leis naturais que eles também estão.
Nós estamos talvez num patamar acima em termos de inteligência intelectual, né? Consciência de si mesmo. Em consciência e tudo mais, uma certa profundidade de pensamento, isso com certeza, né? Abstração e tudo mais. Agora, as leis da natureza, e por exemplo, a oferta e demanda é uma lei da natureza, né? Você vê muito isso na dinâmica de presas e predadores, onde você tem muito predador e pouca presa, a presa é extinta. Né? Onde você tem pouco, por exemplo, mato e muito herbívoro, os herbívoros são extintos. Então, a lei da oferta e demanda ela funciona em toda a natureza. Tudo não tem é de só equilíbrio, aplicada à né? economia, exatamente, tudo tem de equilíbrio. Só que o Estado ele vem para fazer o quê? Para botar o dedo na balança e jogar a balança fora, né? Exato, exato. Até nisso a gente atrapalha, né? Muitas vezes a gente acaba com alguns determinados ecossistemas e você desbalanceia tudo a relação entre presa e predador, e aí você começa a criar pragas de animais que não existiriam porque você acabou de destruir quem era o predador deles. Então, essa é a função do Estado, né? Olhando para o outro aspecto, é o que o Estado faz o tempo todo, são esses desequilíbrios. Exatamente. Então, assim, o que o welfare state, o que o Estado de bem-estar social ele trouxe pra gente até 2025? Né? Então, assim, ele explodiu os gastos, explodiu dívida, eles ajudou os vulneráveis, entre aspas, sim, teve pessoas que são beneficiadas, né? Não existe só o lado negativo disso, tem o lado positivo de pessoas que foram beneficiadas com isso, mas a que custo? Né? A um custo gigantesco de crescimento, de riqueza gerada. Né? Se esse estado de bem-estar social ele não tivesse existido, ou ele fosse bem menor, se o padrão ouro existisse até hoje, muitas dessas pessoas estariam, na verdade, melhor do que elas estão hoje. Isso que eu ia comentar, Thiago, isso é muito importante, porque às vezes a gente soa, tipo, então vocês acham que deveria deixar as pessoas morrendo de fome? Não, mas na verdade elas não estariam morrendo de fome se não tivesse o Estado vindo primeiro, deixando elas nessa situação. Esse é o ponto. Né? É o que a gente falou, depois que ele causou o problema, ele está tentando resolver de outro jeito ainda pior. Mas a gente não queria nem que ele tivesse causado o problema. É o que o Charlie acabou de falar. Talvez se não tivesse tirado o padrão ouro, se eles não tivessem, o Estado não tivesse feito o que fez, as pessoas, por consequência óbvia, estariam em condições muito melhores, porque iam trabalhar, iam ter bons incentivos e as coisas iam tender a estar um pouco mais equilibradas. De novo, não é que todo mundo vai ser milionário, não tem como todos serem milionários, né? Mas você pode ter uma qualidade de vida muito superior para todo mundo. É aquela velha história, você prefere ter igualdade e viver na Venezuela, que agora todo mundo lá é muito mais igual, ou você prefere a desigualdade americana, onde o pobre americano é melhor do que um rico ou uma classe média em qualquer país subdesenvolvido do mundo? Essa é a questão. A desigualdade não é ruim, né, em determinadas situações. Então, esse é o ponto que a gente precisa sempre refletir. Igualdade não funciona em aspecto nenhum. Imagine uma sala com 30, 40 alunos, onde você quer igualdade de ensino para todos. E o que você vai fazer com os gênios, que estão 10, 20 passos à frente? Você vai reduzir a qualidade do ensino para eles? Você vai limitar a capacidade que ele poderia entregar? Um novo Einstein, um novo grande pensador, por conta de, sei lá, 20 ou 10 pessoas que não têm a capacidade cognitiva para acompanhar. Então, a igualdade ela é sempre ruim. Tá? Essa é uma opção pessoal baseada em todos esses aspectos. Quanto mais você olha, não existe igualdade na natureza. Né? Isso está muito claro. Então, você nunca viu um leão matando uma presa e entregando para o leão do outro bando. Ele pode até entregar para o bando dele, que é como se fosse a família dele, que é o que um provedor faz, mas não para o outro bando. Ali é a responsabilidade do outro. Se ele não fizer isso, ele vai morrer, ele vai ter a dificuldade dele. Então, é isso que a gente precisa refletir. Desculpa te cortar, Thiago. Exatamente. Já chegamos na conclusão, né, pessoal? Então espero que esse episódio aqui tenha trazido um arcabouço bem fundamentado sobre o que é o estado de bem-estar social, sobre os seus benefícios com a passagem de população, mas quais foram os malefícios, como é que ele veio evoluindo desde a época de Frederico II da Prússia, passando para Bismarck, Otto von Bismarck na Alemanha, a expansão no século XX, né, pós-45, a conexão com 1971, né, dos dois episódios anteriores. Então, assim, o estado de bem-estar social, ele é indiscutivelmente parte da nossa vida. E entender ele é muito necessário para que a gente possa navegar daqui para frente. Perfeito. E a gente deixa para os nossos ouvintes algumas perguntas, né? Será que o welfare state foi uma conquista ou foi um peso? Né? É uma rede de proteção ou é uma armadilha? Então, se você puder, escreve aí embaixo para a gente quer escutar a sua opinião também, entender o que você acha. O welfare state valeu a pena? Né? É isso que a gente precisa refletir. Eu acho que esse episódio a gente deu o nosso melhor aqui para botar algumas opiniões até difíceis a gente sabe de escutar, mas para que a gente possa refletir e realmente entender se a gente está no trilho para um caminho próspero ou para um caminho que pode ser complicado no longo prazo. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço e tchau!